A paz do Senhor para a sua vida. Deus te abençoe, você e a sua família. Se inscreva no canal. Quando você se inscrever no canal, tanto no seu computador ou como também no celular, você vai clicar lá sobre inscrever-se e logo vai aparecer um sininho. Você precisa ativar esse sininho que tem próximo a se inscrever, senão você não será notificado. Ok? Deus abençoe. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Existem várias especulações a respeito do espinho na carne do apóstolo Paulo. Que espinho é esse? Alguns chegam ao extremo de dizer que Paulo tinha problema com homossexualismo. Outros dizem que Paulo tinha doenças. Alguns acham que ele tinha deficiência. Alguns dizem que Paulo tinha problema de visão. Outros entendem que Paulo tinha fraqueza sexuais e que isso lhe deixava muito triste, muito aflito. Pelo fato de dar a entender que, pelo menos quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, ele não tinha mulher, surgem então várias suposições baseado nessas suspeitas. Agora, o que a Bíblia vai nos dar a entender? Afirmar categoricamente o espinho da carne de Paulo seria uma tolice da minha parte ou de qualquer outra pessoa. Se não estás de forma afirmativa nas Sagradas Escrituras, não importa o livro, não importa o fundo histórico, não importa a pesquisa arqueológica que você encontra. A Bíblia é a autoridade máxima. As demais inscritas, as demais coisas, ou livros, ou vídeos, ou estudos, seja lá o que for, pode servir para confirmar aquilo que já existe. Mas afirmar algo como inspirado ou verdadeiro da parte de Deus, não estando claro nas Sagradas Escrituras, não merece confiança. Mas qual é a lógica que nós podemos usar mais próxima? Paulo fala em uma de suas cartas, dizendo: veja com quão grandes letras vos escrevi. A sua carta ao povo de Roma foi escrita por Técio e não pelo apóstolo Paulo. Paulo ditou e um certo homem chamado Técio escreveu. Em Gálatas, Paulo disse que quando foi ter com eles, que ele estava em fraqueza. Algumas versões dizem enfermidade. Também em Gálatas, Paulo disse assim: eu sei que se vocês pudessem, arrancariam os olhos e daria para mim. Usando essas expressões de letras grandes, de outra pessoa ter escrevido em vez dele mesmo escrever, falando de fraqueza na carne ou de enfermidade, com algumas versões, ou dizer: vocês, eu sei que Paulo estava dizendo, por amor que vocês têm por mim, se vocês pudessem, arrancaria os próprios olhos e daria para mim. Cria-se então uma ideia, não é afirmativa, que Paulo tivesse problema de visão, problema visuais, ou seja, talvez dificuldade para enxergar. Esse espinho sabemos que foi dado pelo anjo diabólico. Deus permitiu para que Paulo não se exaltasse pelas revelações que ele teve do próprio Deus. Deus permitiu, provavelmente seria algo visível às pessoas, porque se não fosse visível, dificilmente ia impedir que Paulo se exaltasse. Compreendemos que essa exaltação que ele ia ter por causa das excelentes revelações seria então essa exaltação diante dos homens e não diante de Deus, certo?
Se fosse algo que não pudesse ser visto, criticado, ou alguém abordar a respeito do mal que talvez lhe atingisse, isso não ia impedir que ele se exaltasse. Nós estamos usando aqui a questão da lógica. Agora, dizer categoricamente qual era o espinho da carne de Paulo, podemos chegarmos na categoria de seitas heréticas ou de um herege, como um certo pastor de uma certa igreja disse, que tentou explicar ou dizer que ele sabia exatamente qual era o espinho da carne do apóstolo Paulo. Mas isso não é algo recomendável. Lembre-se, não vai além do que está escrito. Se a Bíblia não diz, tomemos muito cuidado para afirmar, porque leu em algum livro por aí. A Bíblia é a única fonte inesgotável e confiável que podemos acreditar e dizer que é verdade. Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não se coloque outro livro, outra escrita como verdade, a não ser as Sagradas Escrituras, porque senão vamos cair na condição de anátema, como disse o apóstolo Paulo. Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de se inscrever nesse canal e compartilhar esse vídeo enviando para os seus amigos, em nome de Jesus.